Atenção, revisão da vida toda! Ótimas notícias, meus amigos! Acalma o seu coração que Deus está agindo. Saiu o voto do ministro André Mendonça. E adivinha, pessoal? O voto do ministro André Mendonça é favorável aos aposentados. Olha só, ele divergiu do ministro Alexandre de Moraes, é isso mesmo. Já está 2-1 a favor dos aposentados. E quem diria que o voto contrário é do ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi um defensor da revisão da vida toda. Mas calma, porque o voto do ministro André Mendonça, com essa tese que ele colocou, abre o mar, abre caminho para que o próprio ministro Alexandre de Moraes volte atrás, volte a essa consciência, e também para que os outros ministros acompanhem o André Mendonça. Porque o André Mendonça, ele não derrubou as ADIs, ele só separou o joio do trigo. Era isso que a gente queria e era isso que nós vínhamos falando. O ministro André Mendonça falou, olha, as ADIs não devem anular a revisão da vida toda. Ou, pelo menos, devem, por segurança jurídica, garantir o direito dos aposentados. Vem comigo, pessoal! E eu tinha que trazer isso aqui, pessoal, porque realmente essa palavra aqui de Mateus 14, só um minutinho de paz no seu dia. Os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Comente amém para essa palavra. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos juntos com o voto do ministro André Mendonça. Já tive acesso, né? Tô sem a câmera aqui pra gente gravar, já eu mostrando na tela, pessoal, mas eu vou do celular, eu vou do jeito que for, meu amigo. Eu vou do jeito que for. Tome-lhe voto do ministro André Mendonça. Então vamos lá, trata-se de embargos de declaração, a tese definida vocês já sabem, e já começa o show do André Mendonça. No julgamento de mérito, por 6-5, o tribunal negou o recurso do INSS e garantiu o direito para o segurado, né, que ele precisa ter cumprido as regras depois de 99 e antes da emenda constitucional 103 de 2019. Continua, ministro André Mendonça. Por meio dos embargos de declaração ora apreciados, dentre outras alegações ventiladas, o INSS aponta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de nulidade do acórdão do STJ. Então, vocês sabem, falando que o ministro Ricardo Lewandowski não teria se pronunciado expressamente sobre a matéria. Você já sabe que essa história não cola. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, sendo favorável à revisão da vida toda, sem ressalvas. Ou seja, ele acompanhou 100%. Quando o ministro vai votar, o primeiro voto é do relator e depois os outros ministros eles podem acompanhar o relator sem ressalvas, então acompanhar 100%, que foi o que o Ricardo Lewandowski fez. Os ministros podem acompanhar com ressalvas, então ele acompanha, só que em alguns pontos ele tem uma diferenciação. Ou ele pode divergir do relator. Ele pode falar, eu discordo do relator e vou apresentar outro voto. Tá? Foi o que Nunes Marques fez. Então, Ricardo Lewandowski foi bem claro. E aqui, iniciado o julgamento dos embargos, ele fala da modulação de efeitos, né?
E ele deixa claro que a ministra Rosa Weber antecipou o seu voto. Então, o voto da ministra Rosa Weber está, sim, válido. Para quem estava em dúvida, até nós estávamos em dúvida, porque ainda não está aparecendo. Ó, no site do STF, ainda não aparece o voto da ministra Rosa Weber. Eu acho, né, que tem que ser apresentada uma questão de ordem, justamente para que mostre o voto da ministra Rosa Weber, que foi favorável aos aposentados, só teve uma questão de limitar atrasados desde dezembro de 2019, mas até aí, pessoal, tudo bem, vamos para cima. Dezembro de 2019 até hoje já dá 5 anos e meio de atrasados. Já tá bom demais, vamos para cima do recebimento. Continua André Mendonça. Com a continuidade do julgamento ainda em ambiente virtual, o ministro Cristiano Zanin apresentou um voto vista, né, para remeter o feito ao STJ, queria anular. E, caso vencido em relação a esse ponto, ele propôs uma modulação de efeitos, né? Isso, o próprio Zanin, né, querendo tratar aqui, ó, fazer limitação de modulação de efeitos para limitar até 13/12/2022, tá? Se for ver, para 2025 já são 3 anos de atrasados, né? Mas eu prefiro esse voto aqui do André Mendonça e da Rosa Weber. Por quê? Olha só, naquela ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, acompanharam o Zanin. Já Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam a ministra Rosa Weber. Depois, teve o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes e depois o Barroso pautou junto com as ADIs 2110 e 2111. Então, ele cita aqui já a decisão e fala aqui do voto atual do ministro Alexandre de Moraes. Mas olha só, esse é o ouro da Bahia. Distinção entre o que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111 e nesse recurso extraordinário. Aqui ele começa a colocar os pingos nos is, que as ADIs julgaram uma coisa e a revisão da vida toda é outra coisa. De início, com a vênia, com respeito aos que entendem de modo contrário, antecipo que irei votar de forma diferente, divergente do relator no ponto relativo a o que foi decidido nas ADIs 2110 e 2111 e nesse recurso extraordinário que é a revisão da vida toda. Pois entendo que o julgamento das ADIs 2110 e 2111 pelo STF não prejudica a análise desse recurso extraordinário. Isso porque a questão constitucional tratada nesse caso é diversa da debatida nas referidas ADIs. Nas ADIs, discute-se a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876. Já, né, nas ADIs, examinam esse artigo de forma abstrata. E a discussão no presente recurso extraordinário trata de sua aplicação concreta em situações nas quais a regra permanente da reforma da Previdência é mais vantajosa ao segurado do que a regra de transição. Então, uma seria um efeito abstrato e aqui o efeito concreto, caso a caso, né? Então, a revisão da vida toda, ela não é para todo mundo. Ela é para quem melhorar, para quem a regra for mais vantajosa, só isso. Entenderam? Então, aqui ele analisou caso a caso. Com efeito, nesse recurso extraordinário, o Supremo definiu a tese sobre o chamado direito à revisão da vida toda. A controvérsia gira em torno de saber, então, né, se quem já começou a contribuir antes de 94 pode colocar todo o seu histórico contributivo e não apenas os salários de 94 em diante, como prevê a regra de transição. Então, o que se discute aqui não é inconstitucionalidade do artigo 3º, mas a possibilidade de afastá-lo nos casos em que sua aplicação for menos vantajosa do que a regra definitiva. Então, é possível reconhecer a constitucionalidade, como foi feito nas ADIs, sem que isso afete a tese fixada no tema 1102, pois os objetos das discussões são distintos, ainda que relacionados. Eu vinha trazendo isso nas nossas aulas e, assim, não quero falar, nossa, algum assessor dele assistiu meu vídeo. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando, assim, que nós fomos pela mesma linha do pensamento. Você falar que o artigo 3º, essa regra de julho de 94 em diante, é constitucional, tranquilo, show de bola. Por quê? Porque você não está falando
Ó, se você falar que o céu é azul, você está falando alguma coisa sobre a montanha? Não. Então, você falar que a regra de julho de 94 em diante é constitucional, você automaticamente está falando que a outra regra de considerar todo período contributivo, mesmo antes de 94, é boa ou ruim? Não, você não está falando nada. Você falar que uma regra é boa não quer dizer automaticamente que a outra regra seja ruim. Inclusive, as duas regras podem coexistir, como fizeram a lei. A lei tinha essas duas regras. Vocês entenderam? Então, eu acho que ele colocou bem esse parágrafo aqui para deixar claro que as ADIs julgaram uma coisa e a revisão da vida toda ela tem esses casos específicos, é só para teses que foram, nos casos que foram mais vantajosos, tá? Na questão de anulação de acórdão, retornar para o STJ, né, eu vou pular essa parte, pessoal, porque ó, ele fala aqui, ó, essa referida questão já foi objeto de expressa e nítida discussão durante as várias sessões, tanto no plenário físico quanto no plenário virtual. Então, todos os ministros já atacaram esse ponto. Então, assim, voltar para o STJ não vai. Ele fala que o ministro Ricardo Lewandowski, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Ó, ele acompanha o voto, né? Ele acompanhou o voto aqui do ministro Marco Aurélio, sem apresentação de qualquer ressalva, tá? Eu falei que ele acompanhou o voto do Alexandre de Moraes. Não. Ele acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio porque Marco Aurélio ainda não tinha se aposentado, tá? Então, tô corrigindo aqui a minha fala. Mas, de qualquer forma, o voto do Ricardo Lewandowski sempre foi favorável à revisão da vida toda, tá bom? Muito bem. Então, aqui, né, no seu voto oral, Ricardo Lewandowski negou o recurso do INSS, então o voto do ministro Ricardo Lewandowski está bem claro aqui também, não tem que voltar nada para o STJ. Quanto à modulação de efeitos, aqui fica interessante. Quanto ao pedido de modulação de efeitos, entendo, na esteira dos pares que me antecederam, que há efetivamente razões de segurança jurídica e interesse público que indicam a necessidade se modularem os efeitos. Por quê, pessoal? É de todo recomendável que se imunizem as decisões judiciais proferidas em outro contexto dos reflexos que poderiam decorrer de uma nova compreensão firmada da matéria em razão da segurança jurídica. Então, tendo em vista que até 2019, até 26/6/2019, a matéria era favorável ao INSS, ele está fazendo aqui uma modulação de efeitos, tá? Igual a Rosa Weber, tá? Ressalvando aqui, ó, sem pagamento de atrasados anteriores a 17/12/2019. Então, não quer dizer que tem que ter entrado com processo até 2019. Pessoal, não é isso que está falando. Ele só não votou pelo não pagamento de atrasados anteriores a dezembro de 2019. Então, os atrasados de janeiro de 2020 até hoje, então, 2020 inteiro, 2021, 2022, 2023, 2024 e metade de 2025. Ministro o André Mendonça, junto com a Rosa Weber, acabam de votar por pagar 5 anos e meio de atrasados. É isso mesmo, além desse reajuste. Ele só fez essa ressalva, tá? Isso aqui é o que eu estou entendendo do que está escrito aqui, pessoal. Ó, ele votou, né, nessa modulação e ele pensa que Sua Excelência, ó, melhor equacionou a distribuição dos ônus entre as partes envolvidas. Então, é meio que fazer um equilíbrio ali, né, entre o ajuste fiscal, ninguém quer quebrar o país, mas também garantindo o direito dos aposentados. Voto, portanto, quanto à modulação, no mesmo sentido sugerido pela ministra Rosa Weber. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos para rejeitar a alegação de omissão, então não vai voltar nada para o STJ, acolher o pedido de modulação de efeitos e excluir da incidência da tese fixada no tema 1102 a possibilidade de revisão de benefícios já extintos. Então, aquela pessoa que faleceu e não deixou pensão por morte, né, não é a que faleceu e já tinha entrado com processo de revisão da vida toda. É aquela, por exemplo, a pessoa faleceu em 2016.
Entenderam? Então, essa pessoa não vai ter revisão na vida toda se não virou pensão por morte depois. Pensão por morte vai entrar sim no recebimento, fica tranquilo. Ajuizamento de ação rescisória também contra decisões transitadas de julgado antes de 2019 e pagamento de diferença de valores anteriores, né? Então, ele excluiu a possibilidade de pagamento de atrasados anteriores a 17/12 de 2019, tá, pessoal? Então, assim, era o melhor voto possível. Claro, não deveria limitar atrasados antes de 2019. Pessoal, eu entendo isso. Mas vamos falar a verdade, né? Do jeito que a revisão da vida toda estava querendo ir para o brejo, você só limitar... A única ressalva que ele fez foi limitar os atrasados anteriores a 2019. Pelo amor de Deus, pessoal, isso aí é uma grande vitória e tem que ser comemorada. Calma que não acabou, não estoura o champanhe, não acabou ainda, tá? Você tem que acompanhar como é que está o seu processo também, tem todas essas questões, tem gente atravessando aí decisão desfavorável e tudo mais, né? Então, é hora, assim, eu sempre trago as notícias com cautela. Então, a gente está aqui no escritório, trabalhando firme e forte nos processos dos clientes. Eu estou aqui trabalhando no YouTube, trazendo informação para todo mundo, mesmo que não tenha me contratado. Fica em paz quanto a isso, tá? Eu sei que muita gente fala, poxa, eu queria ter contratado o professor Nakamura, mas ou eu estou sem condições, ou eu já tinha contratado outro advogado. Fique em paz, pessoal. Você que está me acompanhando aqui, você já está aqui, ó, no meu coração. Você já está junto na luta. E é isso que importa, tá bom? Vamos juntos. Então, como é que ficou aqui, pessoal? 2-1 a favor dos aposentados. O único voto contrário é do ministro Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, ele vai voltar atrás, vai acompanhar o André Mendonça. Tem a questão do julgamento do Bolsonaro e tudo mais. Eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero só chamar a atenção? É que tinha que ter um destaque aqui. Ou, então, declara logo a vitória do jeito que o André Mendonça e a Rosa Weber falou. Show de bola. Aí, beleza. Mas se for para ficar nessa, né? Poxa... O STF está lá julgando o ex-presidente, não está nem com cabeça para a revisão da vida toda. Então, se for favorável para os aposentados, que votem agora. Já pode terminar dia 13, beleza? Mas, se for para ficar nessa e acabar com a revisão da vida toda, enterrar desse jeito parece meio às escuras, sabe? Querendo, né, nos bastidores, aí eu acho melhor um pedido de destaque, para a gente não ter o risco de perder aqui, né, nesse processo. Porque eu tenho certeza que no plenário físico, com esse voto do ministro André Mendonça, com essa tese muito bem colocada, os próprios ministros que votaram contra nas ADIs, não vai ficar feio para eles acompanharem aqui o André Mendonça. Entenderam? Então, eu acredito que esse voto foi providencial. Eu realmente acredito que, assim, era tudo que a gente precisava. E eu vou continuar acompanhando aqui com vocês. Revisão da vida toda já! Que Deus te abençoe e até a próxima!